noite a todos, nesse momento tão diferente que nós estamos vivendo. E hoje eu vou falar sobre a cultura da santidade. E com certeza, se o momento fosse outro, eu não abordaria esse tema como eu vou abordar hoje. Porque eu vou abordar a cultura da santidade pegando carona no corona. Não vamos deixar ele passar em branco. E nós estamos vivendo um momento diferente. Nós estávamos vivendo na celeridade normal da nossa rotina. Nós tínhamos um tempo e nós dispensávamos esse tempo com grandes coisas. Agora nós temos grande tempo para dispensarmos com uma pequena coisa: a nossa casa e a nossa família. Então Deus quer falar muita coisa para nós, com certeza. E de repente nós fomos tomados por esse momento. O pastor Cote diz que é como se Deus pegasse a terra e fizesse um nó nos seus braços e parasse a terra literalmente e dissesse: é hora de parar. Não pode mais. Tanto movimento, tanta celeridade, tanta pressa. É como se Deus estivesse falando para nós: chega do atacado. Agora eu quero o varejo. Eu quero algo pessoal. Chega tudo que está acontecendo no exterior. Eu quero algo dentro. Eu quero enxergar algo que está acontecendo dentro do seu interior. E nós fomos pegados de surpresa. E de repente todos nós tivemos que parar. Parece que a nossa vida espiritual estava sendo sustentada simplesmente por grandes aglomerações. Mas Deus nesse momento não quer grandes aglomerações. Ele quer um momento pessoal. Ele quer um momento íntimo. Talvez muitos de nós estivéssemos sustentando a nossa vida espiritual em grandes celebrações, em grandes congressos, em grandes ajuntamentos. E todo o tempo a nossa vida só era mantida, a nossa vida só era alimentada nesses momentos. Mas quando eu chegava na minha casa, quando eu chegava no meu quarto, eu não tinha relacionamento pessoal. Eu não tinha um relacionamento de intimidade com o Senhor. E parece que Deus está dizendo para nós: agora não é o momento do atacado. Não é o momento das grandes aglomerações. Agora eu quero um tempo de intimidade com você. Agora eu quero um tempo pessoal com você. É isso que Deus quer nos falar. Chega de atacado. Deus não gosta de relacionamentos no atacado. Deus ama a adoração. Deus ama ser cultuado e adorado por toda a terra. Mas relacionamentos, Deus exige pessoal. Deus exige relacionamentos de intimidade com Ele. E nesse momento, nós estamos sendo chamados para dentro. Deus não está interessado no que está acontecendo fora, mas Deus está interessado do que não está acontecendo dentro. E é isso que Deus quer falar conosco. Nós vamos falar sobre a cultura da santidade. E nós já sabemos o que é cultura. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre santidade. Sobre o que significa a santidade diante daquilo que nós temos vivido, não só nesse tempo, mas também naquilo que vamos viver no tempo vindouro, porque eu creio que o melhor ainda está por vir. E eu quero ler 3 textos, no Salmo 24, de 3 a 4, e eu realmente quero que você aí, no conforto da sua casa, pegue a sua Bíblia. Se você tem uma caneta, você marque esse texto, porque eu sei que Deus vai falar com você não somente nesse momento, mas Ele vai falar também no seu momento de intimidade. Salmo 24, 3 e 4, Salmo 91, de 1 a 6, 9 e 10, e Isaías 1, 19. Salmo 24 é um salmo cantado, é um salmo de Davi, de cântico, que diz o seguinte: quem poderá subir ao monte do Senhor? E quem permanecerá na sua santa presença? Aquele que tem as mãos limpas. Risque aí, mãos limpas. E o coração puro. Aquele que não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos.
Aí vai para Salmo 91 agora, que tem sido tanto usado na hora do socorro, como eu corro para o Salmo 91. Mas o poder não está na palavra, o poder está no autor da palavra. Não esqueça isso. Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita, aquele que mora, aquele que faz a sua morada no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Vá para o versículo 9 agora. Se você fizer do Altíssimo a sua morada, se você fizer do Altíssimo a sua habitação, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se você fizer do Altíssimo a sua casa, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Essa é a palavra do Senhor. Agora vá para Isaías 1:19, que diz o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E veja bem que nesse último versículo, o verbo está no futuro. É uma obediência que não me traz resultados imediatos. A Bíblia fala que se eu obedecer e estiver disposto a obedecer, eu comerei no futuro. É um resultado de obediência que ainda virá. Eu comerei os melhores frutos dessa terra. Essa é a palavra do Senhor. Talvez nós estivéssemos vivendo, como eu já falei para você, num momento em que a nossa vida só estava sendo sustentada muitas vezes por grandes aglomerações. Mas nesse tempo Deus tem nos chamado para um momento mais íntimo, para um momento mais pessoal. Ele nos fez parar. E hoje nós estamos aqui, eu aqui e você aí, vivendo uma quarentena. Estamos vivendo uma quarentena. Com certeza você já ouviu essa palavra muitas vezes essa semana. Nós estamos em quarentena. Mas deixa eu te falar uma coisa. O número 40, representando quarentena, não é novidade para o Senhor. Não é novidade para a palavra. Mais de 100 vezes a Bíblia revela e a Bíblia fala sobre quarentena na Bíblia. Sobre pessoas que passaram por quarentena. Mulheres que passaram por quarentena. Profetas que passaram por quarentena. Povos que passaram por quarentena. Quarentena não é novidade para o Senhor. Nada pega o Senhor de surpresa. Quarentena já existia na Bíblia. E 40 na Bíblia é um número profético. 40 na Bíblia representa, quarentena na Bíblia representa um tempo de preparação, um tempo de transformação para algo novo que virá. Diz aleluia aí na tua casa. Meu querido, porque o que Deus está dizendo para nós é que nós estamos vivendo um tempo de quarentena em que Ele fará algo novo logo a seguir, em que nós estamos sendo preparados, em que nós estamos sendo transformados para aquilo que Deus ainda tem para nós vivermos no futuro. Quarentena na Bíblia é um período de transformação, é um período em que eu estou sendo forjado para viver algo melhor. Então, nós estamos em quarentena.
E eu vou viver essa quarentena porque eu sei que Deus está me preparando. Eu não sei de que forma Ele está preparando você. Eu não sei de que forma Ele está preparando a tua família. Mas eu sei que na Bíblia a quarentena representa um tempo de preparação para algo novo que Deus fará. E eu creio que Deus fará algo novo, não somente na tua vida, mas na vida da tua família, na vida dessa igreja e na vida dessa nação. E de todo mundo que está vivendo essa quarentena. Nós estamos sendo forjados para viver algo melhor. Então não pense no que você está vivendo agora. Pensa no algo novo que Deus fará. Porque é palavra profética da Bíblia. Quarentena é um número profético. 40 é um número profético. Que nós estamos vivendo sim. Mas que me trará algo novo a viver. E eu creio que Deus fará algo novo no nosso meio. Não só no meio da tua família, não só na tua casa, não só na tua vida, mas no meio dessa igreja e no meio dessa nação. Deus trará algo novo para viver. Então fique calmo. Fique calmo. E viva essa quarentena. Porque Deus tem algo maior para fazer. Creia que Deus vai fazer algo novo. No tempo dele, Ele vai fazer algo novo. Mas é promessa da palavra que algo novo virá. E nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Mas nós precisamos nos preparar com santidade. Com santidade. Santidade é algo tão pouco falado no nosso meio ultimamente. E eu quero pegar uma carona no Corona agora. E pegar algumas orientações que com certeza você já deve ter ouvido tanto essa semana. As orientações a respeito do coronavírus. Eu quero pegar carona nele. E eu quero pegar essas orientações para que nós possamos viver da melhor forma a santidade que Deus tem para nós vivermos. Para que nós possamos esperar o novo que Deus está preparando para cada um de nós. Com certeza você já ouviu essa semana uma frase que foi muito dita. Para que eu possa viver, para que eu possa buscar, para que eu possa começar um período de santidade, a primeira coisa que eu devo fazer é lavar as mãos. Com certeza essa tem sido uma das recomendações mais feitas na sua casa e na minha casa também. Quando alguém sai e chega, a primeira coisa que eu faço, lave as suas mãos. Lave as suas mãos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos. Olha a sua mão agora. O vírus, o corona, ele é invisível aos olhos nus. Nós não podemos ver. E muitas vezes as nossas mãos estão sujas. E por isso a recomendação, lave as suas mãos. Lave as suas mãos. Porque nós não sabemos quem tem e quem não tem. Então, o vírus, nós não sabemos se ele está presente ou não. Então a recomendação é, lave as suas mãos. E o Salmo 24, um salmo de Davi, quando Davi fala, é um salmo cantado, e quando Davi fala, quem poderá subir ao monte para estar na presença do Senhor e para permanecer na presença do Senhor? E o próprio Davi responde, aquele que tem as mãos limpas. Então agora eu quero que os seus ouvidos sejam ouvidos espirituais, que continuem sendo ouvidos espirituais, e que os seus olhos sejam olhos espirituais. Davi pergunta, quem subirá ao monte? E ele mesmo responde, aquele que tem as mãos limpas. O que Davi estava dizendo é que Deus é um Deus santo, e que para que nós estejamos na sua presença, e para que nós possamos permanecer na sua presença, nós precisamos ter as mãos limpas. Nós precisamos ter as mãos limpas. Davi está falando de santidade. Davi não está falando de eu lavar a minha mão com água e sabão por causa do coronavírus. Davi está falando de pecados.
Davi está falando de uma maneira de viver que desagrada ao Senhor. Davi está falando de falta de santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade é impossível eu agradar ao Senhor. Então, quando Davi diz, aquele que tem as mãos limpas, Davi está dizendo, aquele que precisa ser santo. As mãos limpas não significa só as mãos. Davi estava falando de alma, de corpo, de coração, de que nós precisamos ter as mãos limpas. Mas de que forma? Eu lavo as minhas mãos com água e sabão? Só contra o coronavírus. Diante da santidade do Senhor, lavar as mãos é algo muito mais profundo. Lavar as mãos requer de mim anular o meu eu. Requer de mim expor e colocar diante do Senhor os pecados ocultos, que muitas vezes eu não vejo. É igual o vírus, ele está lá. E sabe o que acontece? Os pecados ocultos sujam as minhas mãos. E os pecados ocultos me impedem de estar na presença do Senhor. Os pecados ocultos que sujam as minhas mãos me impedem de permanecer na presença do Senhor. Lavar as mãos é muito além do que simplesmente pegar um álcool em gel e passar. Isso serve para o coronavírus. Lavar as mãos requer de mim me expor diante do Senhor. Colocar tudo aquilo que tem impedido que eu entre na sua santa presença, porque as minhas mãos estão sujas. Sabe o que acontece? Em Isaías, no primeiro capítulo de Isaías, a Bíblia fala que o povo estava vivendo no momento mais impiedoso da rebeldia contra o Senhor. Eram pecados, adultério, infâmia, injustiça, pessoas que enganavam pessoas. E sabe que a Bíblia diz que o povo continuava indo nas grandes aglomerações, o povo continuava cultuando, o povo continuava indo ao templo, o povo continuava oferecendo sacrifícios com as suas mãos sujas. É isso que a Bíblia fala. O povo não estava interessado. Sabe por quê? Porque o pecado estava oculto. Ninguém via o pecado, ninguém via a minha mão suja. O pecado estava oculto. O vírus do mal e do pecado ninguém vê. E isso que estava acontecendo lá em Isaías 1. O povo não queria saber. Eu pecava e no domingo eu estava cultuando ao Senhor. Eu pecava e na quarta-feira eu estava oferecendo sacrifícios ao Senhor. Eu pecava e em um outro momento eu estava no congresso. Eu pecava e em um outro momento eu estava na célula. Mas teve um momento em que Deus se vira para o povo. E a Bíblia diz que Deus estava irado, que Deus estava abominando tudo aquilo. E ele fala em Isaías 1,15: eu esconderei de vocês os meus olhos, e ainda que vocês multipliquem as vossas orações, eu não ouvirei, porque as vossas mãos estão sujas. É isso que Deus fala. O povo queria continuar cultuando a Deus com as mãos sujas. E hoje Deus está dizendo, lave a sua mão. Não é só as orientações da Organização da Saúde. Espiritualmente, hoje Deus está dizendo, lave as suas mãos. Você precisa ser santo para estar na minha presença. Você precisa de santidade para permanecer na minha presença. Mas não com as mãos sujas. Deus está dizendo, eu abomino aquele que vem, que me cultua, que volta, que está aqui todo o tempo, que dá a oferta, que faz sacrifício, mas que está com as mãos sujas. Ele fala, vai lavar as suas mãos. É tempo de nós lavarmos as nossas mãos. Deus requer de nós santidade. Deus não requer de nós perfeição, mas Deus requer de nós santidade. A Bíblia fala lá em 1 Pedro 1,16, se eu não me engano, que sem santidade eu não posso estar na presença do Senhor. Como é que está a sua mão? Limpa do vírus, do coronavírus? Mas como é que está a sua mão espiritualmente?
limpa dos pecados ocultos? Como está a sua mão? Hoje Deus vem até nós e diz que é hora de nós lavarmos as nossas mãos. É hora de nós lavarmos as nossas mãos. Pecados ocultos sujam as nossas mãos. E por mais que eu venha na igreja, por mais que eu adore, por mais que eu levante as minhas mãos, mas se elas estiverem sujas de pecados ocultos, de pecados rotineiros, de pecados que me fazem sentir e viver a vida espiritual assintomática. Está tão rotineiro pecar que eu nem sinto mais. Sabia que o vírus também é assintomático? Sabia que o mal, o pecado também pode ser assintomático? Se você se acostuma com o pecado, tem uma hora que ele não faz mais mal nenhum para você. Você está assintomático. Não adianta. A Bíblia diz, não adianta eu levantar a minha mão. O que há de sujeira escondida nas suas mãos? Pastor Bruce Wilkinson, no seu livro Santidade Pessoal, um livro fantástico, atual, de linguagem muito boa. Se você quiser, eu tenho esse livro em PDF e eu posso passar para você. Ele fala o seguinte, que existe no meio empresarial o quociente de atração. Lorena deve conhecer. Quociente de atração. Há no mercado. E os especialistas em marketing, eles trabalham no quociente de atração. O que é o quociente de atração? É o índice de sentimento que eu tenho por determinado produto, por determinada coisa. Você já ouviu dizer assim, que tem pessoas que são loucas por carro? O quociente de atração dela é lá em cima, pelo carro. E esse pastor, Bruce Wilkinson, ele coloca em seu livro essa pesquisa, essa observação, na verdade. E um pesquisador resolveu pegar esse quociente de atração e ele queria pesquisar como as pessoas, qual o sentimento das pessoas para com a santidade. Qual o quociente de atração das pessoas diante da santidade? Sabe o que ele fez? Ele fez uma pesquisa que abrangia 4 gerações atrás. Então imagine aí você que está na sua casa, talvez você esteja com alguma geração anterior a você e com alguma geração posterior a você. Então esse pesquisador, ele pegou esse quociente de atração e ele analisou de 3, 4 gerações atrás o quociente de atração pela santidade de cada geração. E o resultado? Assustador. Sabe o que o resultado diz? Que quanto mais moderna a geração, menor o quociente de atração pela santidade. Jovens, sem santidade é impossível agradar a Deus. Você pode fazer o que for, você pode estar em congressos, você pode estar em grandes aglomerações, você pode cantar, você pode louvar, você pode fazer tudo, mas sem santidade é impossível agradar a Deus. E santidade se requer com as mãos limpas, é um caráter limpo, são princípios. O que essa pesquisa mostra? É que hoje o jovem não se importa com a santidade. Eu não estou falando de transar no namoro. Eu estou falando de santidade. A Bíblia fala, sede santos, assim como eu sou santo. A minha santidade vai revelar a identidade de Jesus. Isso é santidade, não é só não transar com meu namorado. Não é só mentir, deixar de mentir. Não é só ser um péssimo trabalhador. Santidade é muito além. Santidade é quem eu sou quando ninguém está vendo. Santidade é manter princípios, valores, uma cultura do reino, em qualquer momento e em qualquer lugar. É manter os meus princípios diante de Deus, quando ninguém está vendo, diante dos outros e diante de mim mesma. Isso é santidade. E os jovens de hoje, meus jovens, precisam viver santidade. Precisam viver santidade. O quociente de atração pela santidade
tem que ser máximo. Eu tenho que amar a santidade diante do Senhor, porque sem ela eu não posso agradar a Deus, e sem ela eu não posso subir para a presença do Senhor. Sem santidade eu não posso permanecer na presença do Senhor. Eu preciso de santidade. Eu preciso de santidade para viver. Santidade, santidade. Sede santos, a palavra insiste, sede santos, sede santos. Integridade é algo que eu vivo, não só em determinados momentos. Santidade é algo que eu vivo em todos os momentos. O que tem sujado a tua mão? O que tem impedido você de subir ao monte e de estar na presença do Senhor? E de permanecer na presença do Senhor? O que tem impedido? Pornografia? Pornografia? Infidelidade? Adultério? Mentira? Hipocrisia? Retenção do dízimos e ofertas? Pornofonia? O que tem sujado as tuas mãos? Qual é o vírus que tem atacado de maneira oculta a tua mão? Pega uma água para mim, por favor. O que tem sujado as tuas mãos? Mas hoje é o dia de nós lavarmos as nossas mãos. Hoje é o dia de nós seguirmos a orientação, de nós lavarmos as nossas mãos. No versículo seguinte lá, de Isaías, do mesmo Isaías, Deus fala: não importa se o seu pecado for tão vermelho como o escarlate. Se você os confessar, Deus os tornará brancos como a neve. Não importa qual o pecado que tem sujado a minha mão, não importa qual o pecado que tem me impedido de subir ao monte para estar na presença do Senhor. Hoje Deus está dizendo: o meu sangue lava todo e qualquer pecado. O meu sangue purifica as suas mãos e torna mais branco do que a neve. Hoje é o dia de nós lavarmos as nossas mãos. Em segundo lugar, a outra recomendação que você deve ter ouvido muito essa semana, inclusive eu coloquei muito, é: permaneça em casa. Permaneça em casa. É por isso que você está aí, é por isso que eu estou aqui. Porque os órgãos oficiais colocaram para nós, e para mim é muito difícil, quando o meu trabalho resolveu que todos deveriam permanecer em casa. Eu e meu esposo somos autônomos. Nós recebemos e trabalhamos. E para mim foi um choque muito forte, porque veio muita coisa na minha cabeça. Mas a recomendação oficial era: fique em casa. O lugar mais seguro de você ficar é a sua casa. Então, nós nos recolhemos e ficamos em casa. Quantas vezes essa semana você viu, quantas vezes você escreveu, quantas vezes você leu: fique na sua casa. A sua casa é o lugar mais seguro. Eu tenho algo para te dizer. Contra o vírus corona, talvez a coisa mude. Talvez a sua casa, sim, seja o lugar mais seguro. Mas contra o pecado, contra a sujeira do vírus do pecado, a sua casa não é o lugar mais seguro. Só há um lugar mais seguro para nós estarmos: é na presença do Senhor. E o Salmo 91 é um salmo que nós não sabemos quem escreveu, mas nós sabemos que esse é um salmo de guerra, também cantado como o 24. Não é um salmo falado, é um salmo cantado. O 24 foi escrito quando a arca estava sendo levada para o monte Sião. Então Davi escreveu aquele cântico, o Salmo 24, enquanto a arca subia. Por isso ele diz: quem levará? Quem subirá? Então era um salmo de cântico. Mas o Salmo 91 é um salmo de guerra. É um salmo que era cantado diante das guerras que o povo de Israel passava. Talvez quem fez esse salmo estivesse passando por uma guerra como nós estamos passando hoje.
Nós estamos em guerra. Uma guerra invisível, mas uma guerra. E esse salmo, no início desse salmo, quando o salmista fala, aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, aquele que está seguro no esconderijo do Altíssimo, ele está falando sobre a presença do Senhor. Ele está falando que o lugar mais seguro, que a casa, que o refúgio, que a habitação, que a moradia mais segura para nós estarmos, é a presença do Senhor. Ele está falando que aquele que mora, aquele que habita na presença do Senhor, continuamente, ele estará seguro. Ele não estará livre das aflições. Ele não estará livre dos problemas. Ele não estará livre das tempestades que virão. Mas a presença do Senhor me assegura proteção e segurança. Mesmo que a tempestade bata, Ele é o meu refúgio. Ele é a minha torre forte. É debaixo da sua presença que nós encontraremos força para enfrentarmos os obstáculos. É debaixo da presença do Senhor que você vai encontrar força para passar todo esse problema, todo esse caos que nós estamos vivendo. É debaixo da presença do Senhor que as nossas dores, as nossas aflições, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos do momento irão ser sanados. O lugar mais seguro para estar é na presença do Senhor. Imagine quando Noé estava na arca, e Noé viveu a sua quarentena na arca. E a Bíblia fala, e é muito interessante porque a Bíblia fala que Noé passou 40 dias e 40 noites na arca. 40 dias e 40 noites é o que, Carlinhos? Quarentena, não é isso? Quarentena. Noé passou a sua quarentena na arca. E, na minha opinião, e isso é uma opinião minha, eu vejo que a Bíblia diz 40 dias e 40 noites, porque talvez nós deveríamos ver que noites nos trazem imagens escuras, imagens do desconhecido, imagens tenebrosas. Imagine os momentos em que Noé esteve na arca, em que o dilúvio foi feroz e que a tempestade aumentou e batia aquela arca, levava para ela por todos os lados. Imagine aquele povo lá dentro daquela arca sendo jogado. Talvez seja esse o momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos sendo jogados para lá e para cá, nos nossos questionamentos, nas nossas dúvidas, na nossa insegurança, no nosso desânimo, nessa rotina que foi imposta a nós de quarentena. Quantas vezes no início eu parei para pensar, e eu pedia tanto tempo a Deus, e agora eu tenho um monte de tempo, e eu não sei mais nem o que eu faço com tanto tempo. A gente já está lavando a roupa que está limpa, porque tem bastante tempo. E aí, imagine Moisés na sua quarentena, lá, mas a Bíblia diz que não eram só 40 noites, que eram 40 dias também. Então não era só o temor, a coisa tenebrosa, desconhecida e obscura que a noite traz. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu imagino que também aquela arca teve um momento de calmaria, porque aquele barco representava a presença do Senhor. Aquele barco representava a segurança da promessa do Senhor, que algo viria de bom mais tarde. E teve um momento que aquela arca parou, e que a quarentena chegou ao fim. Talvez nós estejamos vivendo em momentos tenebrosos, em momentos de dúvida, em momentos em que os nossos pensamentos ficam na total escuridão. Mas a presença do Senhor vem e traz consolo, e traz refúgio, e traz segurança, e traz a promessa de que algo novo virá. E algo novo virá. Nós precisamos permanecer na presença do Senhor. A presença dEle não vai nos isentar das aflições. Nós estamos vivendo um momento de aflição, mas a sua presença irá nos assegurar a segurança. Salmo 27:5 diz: no dia mau Ele será, 27, capítulo 5, no dia mau Ele será a minha morada.
No dia mau, Ele será a minha casa. Aonde você está buscando a sua segurança? Dentro da sua casa? É só um detalhe isso. A sua segurança está em morar na presença do Senhor, em permanecer na presença do Senhor. Onde você tem refugiado a sua vida nos momentos de crise? Quem tem sido a sua torre forte, a sua habitação? Em quem você tem permanecido nas horas de crise? Permaneça na morada, permaneça na habitação, permaneça no refúgio, permaneça no esconderijo do Altíssimo. E em último lugar, a terceira recomendação que os oficiais têm dado para nós diante do coronavírus é: obedeça o comando. Obedeça o comando. Tem um comando oficial e nós precisamos obedecer esse comando. Nós estamos obedecendo um dos comandos. A ordem era: obedeça os comandos, desde lá do início da semana. Nós recebemos o comando de ficarmos em casa, independente se eu estava doente ou não. Tinha um comando oficial que eu deveria obedecer. E é interessante porque a obediência desse comando, ela não iria beneficiar só a minha família, iria beneficiar a família do próximo, iria beneficiar pessoas que eu nem conheço. Eu, obedecendo o comando, não teria o benefício da minha obediência só para mim. Entenda com olhos espirituais. Quando eu obedeço o comando, eu não teria o benefício da minha obediência só para mim. O comando que eles deram é: fique em casa, vai ser melhor para você, para a sua família e para a família do outro. E eu fiquei assustada, porque eu vi pessoas continuando. Eu falei: ué, mas por que essas pessoas não estão obedecendo o comando? Tem um comando. E as pessoas continuaram. E eu fiquei preocupada, porque às vezes é um comando tão simples que nós devemos obedecer, e era um comando que parecia tão irrisório, irrelevante. Fique em sua casa, para o bem da sua família e para o bem do outro. Parecia um comando tão simples. E eu vi um monte de gente continuando, como se nada tivesse acontecido. E às vezes a gente justifica a nossa desobediência porque eu estou fazendo coisas certas. Paulo, lá em Atos 16, ele queria ir para a Ásia, fazer a coisa mais nobre que um cristão faz: pregar a palavra. Sabe o que o Espírito fez? Não. Obedeça o comando. Obedeça o comando. Coisas certas nem sempre são coisas corretas. Obedeça ao comando que Deus está falando para você. Obedeça ao comando que Deus está dando para você, mesmo que você justifique que você esteja fazendo coisas certas. Coisas certas nem sempre são coisas corretas, e coisas certas nem sempre revelam a vontade de Deus. Se há um comando de Deus, obedeça o comando, mesmo que esse comando de obediência não traga resultados para você. É tão difícil a gente obedecer quando os benefícios não são para nós. É tão complicado nós obedecermos, né? Quando os benefícios não são para nós. Imagine, eu estava falando para a Liduína, para minha filha, que coisa fantástica Deus faz. É como se nós estivéssemos vivendo, querendo ou não, o sujeitem-se uns aos outros. A minha obediência beneficia outras pessoas. E outra coisa interessante, o resultado de tudo que nós estamos vivendo hoje nessa quarentena não vai ser visto agora, vai ser visto lá futuramente, lá em abril, quando nós tivermos a realidade de como está o coronavírus. Nós vamos ver o resultado da nossa obediência. Sabe que a Bíblia diz
Se vocês estiverem dispostos a obedecer, lá na frente vocês comerão o melhor dessa terra. Se nós estivermos dispostos a obedecer, lá na frente nós iremos desfrutar dos resultados da nossa obediência. Lá na frente nós vamos desfrutar, as pessoas irão desfrutar do resultado das nossas obediências. Noé e a sua família só desfrutou do resultado da sua obediência 40 dias depois. Moisés e o povo de Israel só desfrutou da obediência de Moisés 40 anos depois no deserto, quando eles foram ainda conquistar a terra prometida. Eu e você estamos desfrutando até hoje e vamos desfrutar da vida eterna por causa da obediência de Jesus lá atrás. Então, meu querido, talvez Deus esteja te dando uma ordem específica para você e para a sua família. Específica para você. Obedeça. Trará a bênção não somente para a sua casa, mas para outros também. Qual o comando de Deus que Ele está falando para você hoje obedecer? Qual o comando que Deus está te dando hoje? Olha, cuidado com esse relacionamento. Faz mal para você e para a sua família. Olha, cuidado onde você tem estado. Pode fazer mal para você e para a sua família. Cuidado com o que você tem falado. Qual o comando que Deus tem te dado? Qual o comando que Deus tem te dado? E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para você. E quero dizer para você que Deus, queria que o André pegasse essa escada e trouxesse aqui para mim. Deus, Ele sempre coloca diante de nós caminhos que nos levam para perto dEle. Caminhos que nos aproximam dEle. Deus nunca coloca caminhos que nos fazem cair. Caminhos que nos levam para baixo. Deus sempre coloca diante de nós caminhos que nos fazem chegar perto dEle. Caminhos que nos fazem chegar perto dEle. Diante de nós hoje, aí na sua casa, diante desse momento de tanta tribulação, Deus está colocando um caminho. Deus está colocando uma circunstância que vai te fazer crescer, que vai te fazer se aproximar diante dEle. Tem um caminho que te leva para perto do Senhor. Mas você provavelmente não vai conseguir seguir esse caminho sozinho. Nós aprendemos com o pastor que esteve aqui. Deus coloca escadas diante de nós. Quem subirá ao monte até a presença do Senhor? Mas Deus também coloca na nossa vida pessoas. E eu quero que você atente bem para isso. Nós precisamos de pessoas na vida. Deus coloca diante de nós pessoas para nós nos aproximarmos diante do Senhor. Deus, nesta igreja, colocou um líder que segura a minha escada. E eu vou pedir para o pastor Milton vir aqui. Você precisa de um líder. Você precisa de um líder espiritual que vai segurar a sua escada para que a presença do Senhor seja alcançada por você. Você precisa de pessoas dentro da sua casa que te ajudam a subir essa escada, que seguram essa escada. E eu vou pedir para o Ofi vir aqui. Ele é um dos que segura a minha escada, literalmente. Você precisa de líderes de célula que também seguram a sua escada. Não é em vão que essa igreja é uma igreja em célula. Não é em vão que você faz parte de uma célula, que você tem um discipulado. E eu vou pedir para o pastor Miltinho vir aqui representar os nossos líderes de célula. Você precisa de líderes que te aconselham, que oram por você.
E você precisa de amigos que te ajudam. Cuidado com as suas amizades. E eu vou pedir para o Carlinho vir aqui rapidinho. E Deus sempre coloca diante de nós, e Ele está colocando diante de você uma escada, um monte que leva até a presença dEle. Mesmo diante de todo o caos que nós estamos vivendo, Deus coloca diante de nós uma escada, um lugar, um monte que leva até a presença dEle. E eu preciso estar com as mãos limpas. E hoje é o dia de nós lavarmos as nossas mãos, porque é uma condição para que eu possa subir e estar na presença do Senhor. E quando eu estiver com as mãos limpas, e quando eu fizer da sua presença a sua morada, e quando eu estiver disposta a obedecer, eu vou subir esse monte. E em cada passo, eu sei que tem pessoas que estão me acolhendo. Eu sei que tem líder que ora por mim. Eu sei que tem líder que me apoia. Eu sei que tem alguém na minha casa que me sustenta. Eu sei que tem um amigo que me aconselha. E cada passo que eu dou, eu vejo que mesmo que eu continue na circunstância, mas a minha visão muda. E eu começo a ver muito além das circunstâncias. E eu começo a ver muito além do que simplesmente o caos que me cerca. E às vezes bate o desânimo, e eu quero descer. E o meu pastor não deixa. Ele diz: segue, não desce. Você tem que seguir, você tem que ir em frente, você tem que subir, você não pode retroceder. E tem um momento que eu preciso de oração, e o meu líder de célula vai e ora por mim. E tem um momento que eu caio, e que muitas vezes eu não lavo as minhas mãos. E tem um amigo que chega e diz: não, Leila, suba, eu estou orando por você. E cada vez mais é para cima, porque quanto mais eu subo, mais eu chego perto da presença do Senhor, e mais eu vejo as circunstâncias abaixo de mim, mesmo estando nelas. Mas eu vejo e eu tenho uma visão de longo alcance. E eu sei que depois da quarentena há algo maior. A minha arca vai parar. E eu vou estar cada vez mais perto da presença do Senhor. Deus coloca diante de você hoje, muito obrigada, um caminho. Mas é necessário que você lave as suas mãos. É necessário que você clame pela sua presença. E eu sei que você está aí na sua casa agora. E eu sei que não existe um conforto maior do que a intimidade do nosso lar. Mas a presença do Senhor é algo que pede de mim intimidade. E eu quero agora que você se ajoelhe. Eu não sei como é que você está, se é no seu quarto, se é na sala. E eu quero que você ouça essa canção. E que você pense, se você conhece, você pode cantar. E que você pense profundamente na letra dessa música. E que você se disponha hoje a estar na presença do Senhor, a subir o seu santo monte e a permanecer na sua presença. Vamos ouvir. Tantas lutas, tantas dores num deserto.